Estimada irmã, estimado irmão, amigo do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 16 de outubro de 2024. É uma quarta-feira e a liturgia de hoje tem temas fundamentais. Hoje também é dia de Santa Edviges, uma santa polonesa do século XIII. Ela foi considerada pela tradição como a padroeira a ser invocada pelos necessitados ou também pelos endividados, ou também para quem tem dívidas a cobrá-las. Em todo caso, você tem a liberdade de invocá-la ou também não. De qualquer maneira, é o dia dessa santa muito importante da tradição católica de origem polonesa. Escolhemos para a reflexão de hoje o texto proposto pela primeira leitura, o texto da carta de Gálatas, no capítulo 5, os versículos 18 a 25. Podemos considerar esse bloco do capítulo 5 como o ponto de chegada de toda a reflexão da carta. Paulo começa lá no capítulo 1, criticando os agitadores, os que tripudiavam com o povo, desviavam o povo dos verdadeiros princípios éticos e religiosos. No capítulo 3, ele faz uma crítica dura aos falsos circuncidados. E no capítulo 5, ele diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Repetimos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, do que é que nós seríamos escravos? De duas coisas principais em toda a pedagogia de Paulo. A primeira é das leis arcaicas que as tradições anteriores, quer judaicas, quer pagãs, conservavam. E nessas tradições um legalismo excessivamente fechado que impedia o exercício da gratuidade, da caridade, da longanimidade e assim por diante. O segundo aspecto era de fato do pecado. O pecado que gerencia, oprime e, como diz Paulo na carta aos Romanos, o pecado envelhece o ser humano. Então, essas duas coisas nós as encontramos agora numa tensão dialética que ele vai trabalhar todo o capítulo 5 até o começo do capítulo 6, mas também, claro, nessa nossa perícope, nesse nosso texto de hoje, nos versículos 18 a 25. Paulo vai dizer de fato que em Cristo nós alcançamos a liberdade, portanto, com a liberdade alcançamos também a maturidade. Como ele falaria aos coríntios, ele diz aos coríntios, quando eram pagãos, não podia dar alimento sólido, porque ainda não conseguiam compreender. Metaforicamente, se ia de fato falar das virtudes de maneira muito séria, se eles ainda estavam apegados aos costumes pagãos e sem muito conhecimento exatamente desses valores do Evangelho. Então, a liberdade, ela exige maturidade, mas também responsabilidade. Esse é o aspecto fundamental da liberdade. Toda pessoa livre é responsável. Para isso, ela precisa ter conhecimento pleno daquilo que ela pode fazer ou também pode não fazer, daquilo que ela precisa fazer e aquilo que ela não precisa fazer. Essa tensão entre a liberdade e a responsabilidade, ela é exemplificada por Paulo nesse texto de hoje, numa tensão entre carne e espírito. E, claro, ele segue literalmente, digamos assim, muitos ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Então, a carne representa tudo aquilo que diz respeito ao ser humano enquanto mundano, enquanto no mundo, em diferentes dimensões. Ele exemplifica, por exemplo, a fornicação, as impurezas, a libertinagem, são coisas do mundo. Depois, no aspecto mais intelectual, mais filosófico, então estariam as articulações das inimizades, do homicídio, da ira, que são coisas cultivadas jamais pelo intelecto. E assim por diante. Então, carne são todas as tendências que o ser humano teria
otorgando-se a si todos os direitos e negando aos outros também todos os seus direitos. Ao espírito cabem, de fato, as grandes coisas, digamos assim, da mente, do coração e da ação. O espírito, de fato, que impulsiona a pessoa, que se deixa por ele conduzir ao comportamento das virtudes. E ele exemplifica o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade e outros. Essa tensão entre carne e espírito são as opções que estão à frente de cada pessoa, todo dia e todo momento, a todo momento. Fazer ou não fazer. E tudo aquilo que diz respeito à pessoa está cultivado dentro dela. Na pedagogia de Jesus também, Paulo não inventa aqui uma teoria nova. É de dentro do coração que saem as virtudes ou também as maldições, as impurezas, as maldições e imprecações. Nesse aspecto, a partir desse capítulo 5, que eu aconselho que você leia todo ele, você vai descobrir como de fato é necessário povoar o coração com as virtudes do Espírito, para que de fato nessa chave de decisões a gente possa, primeiro, crucificar o pecado e em seguida abraçar a virtude e, portanto, elevar a dimensão da vida na dimensão do Cristo e assim pertencer aqui e agora já na proposta do reino de Deus.